Aqui é o professor Beto, sou especialista em transformar alunos que têm dificuldade em redação em alunos craques em redação, ok? Vamos lá. Esse é o segundo vídeo de uma série de detalhamento e explicação sobre redação, ok? No primeiro falamos sobre algumas palavras que são interessantes para serem colocadas ao longo da redação, para aumentar a qualificação e, por consequência, a nota de vocês, né? Depois de assistir esse vídeo, vocês podem ver aqui nesse card logo acima, em algum lugar aqui, a acessar esse vídeo. Bem interessante, né? Além disso, agora nós vamos falar sobre: "Professor, não sei como iniciar uma redação, não me vem ideia". Agora vocês vão ter 3 ideias concretas de como iniciar uma redação de maneira absolutamente perfeita, certo? Para iniciar, eu gostaria que vocês soubessem do seguinte, ó, esse esqueleto eu sempre coloco no início, né? Porque isso aqui é a montagem geral da redação. A redação é montada por uma introdução, depois desenvolvimentos e conclusão. Eu sugiro sempre que se faça 2 parágrafos de desenvolvimento, de análise da temática, né? Pode ser mais, depende do número de linhas. Dependendo da banca, isso é um modelo de redação clássica, não é um modelo de redação do Enem. É um modelo de redação clássica que as bancas acabam pedindo, né? Então, normalmente elas pedem que se faça um texto em torno de 30 a 45 linhas em média. Então, vou preparar vocês para fazer um texto com esse perfil, com essa característica. Só que é um texto excelente, ok? Veja bem, o que acontece? A primeira parte é a introdução. Ó, a introdução apresenta o tema e as 2 abordagens desse tema. Sempre divida o tema em 2 pedaços, 2 fragmentos, 2 enfoques, certo? E aí, como fazer uma introdução absolutamente perfeita? Tcharam! Para isso que eu estou aqui. Veja bem, bem tranquilo, bem fácil, só que a introdução de vocês não pode demorar mais do que 3 minutos. Tá louco, professor? É o que eu mais demoro, porque não me conhecia. Agora mudou a tua vida, certo? Veja bem, por que que tem que ser um assunto e 2 enfoques, 2 pedaços? Porque, ó, no desenvolvimento um, que é o maior parágrafo da redação, junto com o segundo, que também deve ter o mesmo número de linhas desse parágrafo, aí vão tratar especificamente do aprofundamento da análise do texto, né? Então veja bem, ó, no desenvolvimento número um, se analisa um viés desta avaliação, um caminho dessa avaliação. No número 2 se analisa o segundo caminho dessa avaliação. E depois da conclusão se faz o encerramento. Veremos em próximos vídeos esses 3 casos, tá? Agora, a introdução tem que ser absolutamente curta. E como é que se faz a introdução? Eu vou sugerir para vocês 3 possibilidades. Olha só, essas 3 possibilidades, aí veja bem como é que funciona essas 3 possibilidades de introdução. Essas 3 possibilidades apresentam o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Apresenta o seguinte, ó. Modelos diferentes para cada tipo de ser humano, de candidato, de aluno, né? Primeiro, digamos que você seja o aluno que tem uma ideia de querer fazer uma introdução mais curta, mais enxuta, mais objetiva. Ou aí é o primeiro modelo, introdução curta. Segundo modelo, aqueles que têm uma ideia de fazer uma introdução. Eu não gosto, professor, de uma introdução muito curta, eu gosto de algo mais elaborado, mais detalhado. Cuidado, tem vantagens e desvantagens desse modelo. Ok. E aí tem um terceiro tipo ainda que não, eu quero uma introdução absolutamente sofisticada para garantir uma nota excelente e acho que se tem jeito de aprender um modelo mais robusto, gostaria desse. Também tem vantagens e desvantagens. Vamos lá. Vamos para o primeiro modelo. Quando o assunto, digamos que você apresenta o assunto lá em cima, né? Ó, assunto, e depois está em verdezinho, depois enfoque número um, enfoque número 2, que são as 2 fatias daquele assunto, são os 2 caminhos daquele assunto, né. E aí você vai apresentar simplesmente lançar a ideia, porque você veja bem, o que que a banca quer saber? Ela quer compreender na introdução se você tem uma qualidade de organização, é simplesmente isso. Então, se eu começar com: "Referente à poluição ambiental",
tudo que eu for falar dali para baixo vai ser referente à poluição ambiental. Digamos que o enunciado diga que você tem que falar sobre poluição ambiental. Então começa direto. Ah, mas eu tiver um outro jeito. Não, é direto com isso aqui. A sociedade atual passa por muitos problemas, inclusive entre eles o problema da poluição ambiental. Aí parece que você vai falar sobre problemas e não sobre poluição ambiental. Então, seja objetivo, claro, preciso, referente à poluição ambiental. O professor tem até crase ali, excelente. Se você na primeira linha mostra que sabe utilizar a crase, o corretor já se ajeita na cadeira e diz: meu Deus, esse aluno é de outro quilate, é de outro patamar. Ó, referente a alguma coisa. Claro que para ver crase tem que ser depois uma palavra feminina. Se for desenvolvimento, é referente ao desenvolvimento. Mas tomara que seja uma palavra feminina ou que você consiga adequar uma palavra feminina ali, porque mostrar que sabe crase na primeira linha faz com que o corretor tenha um respeito maior pelo teu texto, tá? Aí, referente à poluição ambiental, e você vai dizer qualquer coisa. Tem sido muito discutida pela sociedade inteira, é um problema muito debatido em todas as esferas da sociedade, ou representa o grande problema da sociedade. Não sei o que você vai dizer. Faça um pequeno comentário sobre aquela temática ali. Ponto. Terminou o primeiro período, continue na mesma linha, fazendo os 2 fragmentos. Falaremos mais adiante como escolher fragmentos, mas nesse momento eu já escolhi. Digamos que você tenha escolhido falar sobre atualmente e antigamente. Aí começa assim, ó. Odiernamente, percebe-se, odiernamente é modernamente. Professor, por que colocar odiernamente se é muito mais fácil colocar atualmente? Porque odiernamente demonstra que você tem conhecimento vocabular diferente da maioria da média da população. Portanto, tende ao corretor dar uma nota maior do que a maioria da média da população que faz concurso. Entende? Então, odiernamente percebe-se inúmeros motivos responsáveis por esse prejuízo. Disse os motivos? Não. Só apresentou. Só disse que tem motivos. Vírgula, porém. Por que o porém? Porque o porém, ele é característico de ideias opostas. Então, se você coloca o porém, já diz que vai vir uma coisa não na mesma linha, mas numa linha antagônica ou com outro ponto de vista bem diferente, destaca uma ideia contrária, entende? Você está apresentando uma ideia, lançando algo contrastante, entende? Então, porém, antigamente, ó, modernamente, não sei o quê, porém, antigamente, paripararó. Entende? Aí o antigamente vai você vai lançar uma ideia em oposição anterior, ou tendenciosamente, né? Antigamente, os problemas da poluição não eram significativos. Diz quais eram os problemas? Não. Só lançou. Isso é uma introdução curta. É possível? Perfeitamente possível. Certo? Encerrado aí, vamos para o segundo tipo. Professor, eu gostaria de saber como é que é essa mais detalhada. Veja bem, como é que é a mais detalhada? A mesma coisa. Vais apresentar 2 períodos. Tá? Primeiro, atinente à temática da poluição ambiental. Nossa, professor, o que é atinente? Atinente é tipo referente a. Só que atinente é mais raro. Então, se você faz atinente à temática, se é atinente a alguma coisa, né? Então, mostra que tem domínio vocabular, ainda tem domínio sintático de concordância e regência. Entende? Perfeito. Entende? Vocês já arrancam fazendo um gol de bicicleta. Arrancam já mostrando que sabem pra caramba, né? Ó, atinente à temática da poluição ambiental, e faz um comentário similar ao que eu dei o exemplo lá em cima, tá? Ponto, depois começa, ó. Odiernamente, percebe-se que as fábricas e a queima de combustíveis trazem grandes prejuízos. Aqui, eu resolvi falar sobre o modernamente, só que eu disse o que eu vou falar. Na primeira, não. Dá para tirar 10 assim? Claro que sim. Fica mais aprofundada? Fica. Ó, tem essa beleza, tem esse benefício. Agora, qual é o prejuízo? Qual é o risco? É você apresentar isso aí e lá embaixo no desenvolvimento não abordar esse tema de fábricas e queima de combustível. Aí tem que falar, obrigatoriamente. Vírgula. Entretanto, antigamente, o entretanto é que nem o porém, só que o entretanto é um pouco mais nobre, um pouco mais raro. A gente não sai falando entretanto todo dia, porém a gente diz várias vezes, entende? Então, entretanto, antigamente havia uma maior conscientização por parte das autoridades
do empresariado em geral. O que acontece? Quer dizer que está mais claro aqui do que anterior? Sim, e depois só que você vai ter que falar sobre a conscientização e sobre o empresariado. Entende? Tudo que você colocar na introdução é uma promessa de que será analisado depois. Então, fica mais rico do que anterior? Fica, mas fica mais estreito, atrelado. Professor, e se eu não falar sobre isso aqui? Tchau, volta ao próximo concurso. É tangenciamento temático ou fuga temática o nome disso. Tangenciamento, eles relativizam a tua nota. Desconta tanto por cento. E fuga é zero. Ok? Vamos para a terceira abordagem. Ah, eu quero fazer uma introdução muito mais ampliada, aprofundada. Então, veja bem, aqui não são mais 2 períodos, aqui vão ser 3. Portanto, tem que ter o ponto final e mais 2 pontos ao longo do parágrafo, né? Olha como é que começa. No que diz respeito à poluição ambiental, ó, no que diz respeito a, fica uma coisa mais pomposa, maior. É mais simples do que o atinente, mas é mais comum para quando a pessoa quer ampliar a extensão da introdução porque achou curta, né? No que diz respeito à poluição ambiental, de novo, diz respeito a alguma coisa. Coloca uma palavra feminina e aí já sai com sucesso, né? Faz um comentário, ponto. Odiernamente, as pessoas sentem os prejuízos, principalmente na saúde física, vírgula. Em contraponto, nossa, em contraponto é mais chique do que o entretanto, inclusive, né? Tá? Logo em seguida, eu vou explicar a vocês, tem exemplos nesse material aqui que será disponibilizado para vocês com esses elementos explicando mais detalhadamente, tá? Em contraponto, antigamente a poluição afetava de modo mais ameno a vida da sociedade. Passaremos, então, a analisar, ó, ponto, apresentou os enfoques, aí no final vocês fazem uma espécie de conclusão da introdução. Diz assim, ó, passaremos então a analisar as filigranas. Filigranas desse tema. O que são filigranas, professor? Detalhes importantes. Nossa, aí tu já arranca colocando palavras mais raras, e aí a banca, o corretor da banca diz, meu Deus, essa pessoa deve ler pra caramba, tem um excelente domínio da língua portuguesa, e obviamente a nota de vocês tende a ser uma nota parecida com alguém que lê pra caramba, é o que a banca quer saber, se tu tens domínio da língua portuguesa, ok? Veremos agora o seguinte, ó. Aí eu coloquei para vocês aqui, gente, ó, essas explicações desses elementos, certo? Veja bem, na abertura da introdução é conveniente utilizar referente a, porque causa excelente impressão, atinente a, que também causa impressão, mas mostra uma riqueza vocabular, né? Esse atinente a poderia ser substituído por concernente a, concerne a alguém alguma coisa, cabe a alguém alguma coisa, né? No que tange a, mesma coisa. Eu procurei colocar só exemplos que suscitem uma regência de uma preposição, para vocês terem a capacidade de lançar uma crase na primeira linha já para causar impacto, né? E no que diz respeito, também já comentei com vocês, também é ideal, sobretudo se tu queres ampliar o número de linhas, né? Depois, referente, gente, ao aspecto daquela palavrinha que une as conjunções, aqui eu coloquei alguns exemplos. O mas, porém, que é mais simples, completamente eficiente. O contudo, entretanto, além de ser eficiente, é mais chique. Ou então, em contraponto, ou por outro viés, aí, credo, aí é roupa de gala, né? Além de mostrar a oposição, ainda mostra uma riqueza ainda maior. Ok? Domínio sintático. Veja bem, domínio sintático é fundamental para que vocês possam fazer uma excelente redação. Inclusive, nesse link que está aqui em cima, vocês conseguem acessar um vídeo meu sobre análise sintática excelente e é muito fundamental para ter uma redação muito boa, né? Além disso, o importante é praticar redação. Professor Beto, te inscreve no canal e aciona o sininho, que eu estarei sempre colocando novas dicas aqui para que você possa fazer uma redação absolutamente excelente. Aqui embaixo na descrição, esse material vai estar disponível em PDF, ok? Acessa lá e aí recebe esse material. Beijo no coração, até a próxima.